Roman Reigns dá sinais sobre sua aposentadoria, dando inclusive data para isso acontecer. Além disso, temos informações sobre quando o contrato de Sheamus com a WWE irá vencer, notícias sobre o que rolou depois do Saturday Night Main Event, incluindo o confronto entre Cody Rhodes e CM Punk e o que aconteceu no domingo no pré-show, no kickoff do SummerSlam, onde tivemos mais uma luta confirmada. Então, se você estava com a cabeça debaixo da terra nesse fim de semana enquanto estava vendo a Espanha derrotar a Argentina e ganhar a Copa do Mundo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter informado novamente sobre o mundo da luta livre. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre pós-Copa do Mundo. Até que enfim que acabou essa draga, meu Deus do céu. Vamos começar aqui falando sobre algumas coisas que aconteceram no Saturday Night Main Event que foram notadas pelo pessoal da gringa, né? O site WrestleMania, o canal WrestleMania aqui do YouTube, costuma fazer umas análises bem interessantes do show e tudo mais. E eles pegaram uma coisa que aconteceu no SummerSlam, no Saturday Night Main Event, que pouca gente percebeu, que foi logo depois do final da luta, quando o CM Punk colocou o Cody Rhodes em cima do Gunther, assim que o Sami Zayn ameaçou entrar no ringue para poder ver e ficar chocado quando ele perdeu a luta, o CM Punk simplesmente foi e deu uma bicuda na cara dele. Entendeu? Isso aí é um comportamento bem vilanesco que o pessoal lá da WrestleMania notou. Eu havia percebido isso na hora, no show, mas eu não havia me ligado de que mocinhos não fazem isso, né? Não simplesmente chega e dá um chute na cara do vilão, por mais vilão que seja, só porque ele estava ali colado no ringue vendo a situação. Ali já tinha sido feita a contagem, né? O Charles Robinson já tinha contado 3, então não tinha necessidade do Punk chegar e dar uma bicuda na cara do Sami Zayn. Isso com certeza vai ser explorado aí durante a programação aí na sexta-feira. Sami Zayn, lembrando que com todos os desenvolvimentos que aconteceram, tá com problemas, a gente já vai falar sobre isso. Depois disso, aconteceu aquela situação que durante a live a gente comentou que poderia ter sido acidental, mas que para tudo que tá dando a entender não foi nada acidental, tá? Foi de propósito, foi storyline. E aí, com certeza, o pessoal vai vir, né, os engenheiros de obra pronta e vão falar assim: eu sabia que era acidental. Calma, gente, ou é acidental ou não é acidental. Existe 50% de chance de você estar certo. Que foi o CM Punk pegando o cinturão e jogando a alça para trás e dando na cara do Cody Rhodes. E realmente, se você observar o ângulo, ele tá do lado do Cody Rhodes e em vez de ele colocar o cinturão com a alça no ombro direito, que até seria a posição lógica, porque se a pessoa é destra, ela segura o cinturão com o braço direito, o Punk pegou e jogou o cinturão no lado esquerdo, exatamente onde estava o Cody. E aí ele acertou a cara do Cody Rhodes com a alça do cinturão. Muita gente especulou que teria sido roteirizado, mas a pancada teria sido mais forte do que o Cody esperou. Tá? Então, assim, tem gente que disse que, na verdade, isso aí teria sido um contato, teria sido um contato proposital, mas que o impacto do cinturão teria sido acidental, né? E aí o Cody teria ficado verdadeiramente bolado, tá? Isso aí já foi desmentido na mídia, tanto o Cody quanto o Punk são muito amigos, tal, então não é isso que teria feito com que o Cody ficasse bolado na vida real, com o Punk e tudo mais. Então não criem histórias sobre isso. Mas na kayfabe isso trouxe consequências, tá? Em uma imagem que foi postada nas mídias sociais da WWE depois do show, teve um confronto entre o Cody Rhodes e o CM Punk. O Punk estava dando uma entrevista e o Cody apareceu e questionou o Punk se ele tinha dado a cinturada nele de propósito, né? Se ele havia jogado a alça do cinturão na cara dele de propósito. O Punk disse que não, mas o Cody não aceitou e muito bem isso. Os dois começaram a discutir, tiveram que ser separados, tá? Esse aqui de costas é o famosíssimo Glorious Bobby Roode, né? Que tá aposentado da WWE, mas tá atuando nos bastidores. Ele ajudou a separar aí
os dois lutadores. E aí essa história, ela continuou no domingo. No domingo, a gente teve um kickoff do SummerSlam que aconteceu na Fanatics Fest, que é aquele evento que estava tendo em Nova York até domingo, tal, e aonde os lutadores aparecem, dão entrevista, papapá. E aí, nesse pré-show, né, nesse kickoff do SummerSlam, o Punk estava ali no palco com o Triple H e o Cody Rhodes apareceu, né? E aí o Cody, ele chegou e começou a confrontar o Punk, falou, olha só, eu tô me envergonhado disso tudo que tá acontecendo, mas eu não vou pedir desculpas pela minha postura, pelo que aconteceu, né, falando do confronto no sábado. Eu já cansei desse negócio de irmão, porque você não é meu irmão, isso ele falando pro Punk. E aí o Punk chegou e falou, olha, ok, eu sei que você ainda tá bravo com isso é o seu ego falando, eu entendo, você é paranoico, John Cena, de Randy Orton apunhalaram você pelas costas, você tá paranoico achando que isso vai acontecer de novo, e eu não vou te apunhalar pelas costas. Isso é apenas o seu ego falando. E aí, quando o Punk mandou essa, aí o Rhodes chegou e falou, olha, adivinha, notícia de última hora, estou usando calças roxas, claramente eu tenho ego, né? Ele fazendo referência ao terno dele, todo estiloso e tal. Mas há tanta coisa não dita entre você e eu, não fale comigo sobre ego. Ontem à noite sua máscara caiu, então não quero ouvir nenhuma dessa besteira de ego, falando sobre o Punk ter jogado o cinturão, né, a alça do cinturão na cara do Cody Rhodes. As coisas esquentaram, né, rapidamente, e aí, enquanto o Punk ele chega, ele fala o seguinte, olha, beleza, a única coisa que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, olha, eu peço desculpas pelo que aconteceu no Saturday Night Main Event. O que aconteceu no Saturday Night Main Event foi acidental, mas isso aqui não vai ser. Ele pegou e meteu um mãozão na cara do Cody Rhodes, empurrou ele, isso gerou uma confusão, teve que vir polícia para separar os dois, então a treta tá aí. E finalmente essa história do Punk e do Cody para o SummerSlam também deixou de ser um passeio no bosque, né? A gente estava criticando aí essa feud, que estava muito respeitosa, né? Irmão pra cá, irmão pra lá, irmão pra cá, irmão pra lá. Acabou com essa história, assim como acabou com Seth Rollins e Roman Reigns. O amor também acabou nessa feud entre o CM Punk e o Cody Rhodes. E aí é interessante, porque tanto o pessoal do WrestleMania disse isso, como outras pessoas estão dizendo, que isso aqui pode indicar que um dos dois realmente vai turnar heel no SummerSlam, tá? E todo esse diálogo deu a entender isso. Um dos dois vai turnar heel no SummerSlam. A pergunta é quem? Então isso traz uma intriga muito maior para esse show, né? Se você tá aí, você meio que dropou a WWE, mas está acompanhando os PLEs, está acompanhando os resumos aqui no nosso canal, e eu agradeço muito a sua audiência, fica ligado, porque esse SummerSlam pode ter surpresas com reviravoltas, como nesta luta aqui, tá? Em que nós temos dois mega mocinhos da companhia e a WWE tá meio que apontando que um dos dois vai virar pro lado obscuro da força, tá? Então, vamos ficar ligado aí, porque essa é uma história que tá começando a ficar mais interessante. Uma outra história que se desenvolveu e que finalmente se confirmou nesse kickoff do SummerSlam foi a treta do Gunther e do Nick Aldis. Tá? O Gunther ele veio pra cima do Triple H, o Triple H estava falando com o público lá, o Gunther saiu dos bastidores, botando o dedo na cara do Triple H, falando que ele deveria ser campeão mundial e falando pro Triple H consertar a situação. Nisso veio o Nick Aldis pela outra ponta do palco, falando pro Gunther calar a boca e já partindo para cima do Gunther. Os dois quase se atracaram, vieram os oficiais para separar os dois. O Triple H chegou e falou, olha, vocês querem se pegar? Beleza, aqui na WWE a gente resolve a coisa no ringue, então vai ser Gunther e Nick Aldis no SummerSlam. Então eles confirmaram essa história que a gente já vinha falando há algum tempo aqui no Notícias da Luta Livre. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que a gente já estava falando sobre essa possível luta, e a gente já está falando sobre isso há tempos aqui no canal. A luta foi confirmada, e aí com isso nós temos uma situação que é a seguinte. Lembrando da luta do sábado, se o Gunther e o Sami tivessem vencido a luta, eles teriam sido adicionados ao main event e teríamos uma 4 fatais para o campeonato da WWE. Seria o Cody Rhodes, o CM Punk, o Gunther e o Sami Zayn. Pois bem, o Gunther e o Sami Zayn perderam a luta.
O Corey e o Punk vão manter a sua luta no X1. O Gunther, que tomou uma cintada na cara do Nick Aldis e por isso que ele perdeu a luta, vai enfrentar o Nick Aldis. O Sami Zayn ficou sem história. O Sami Zayn tá sem caminho para o SummerSlam. A WWE vai ter que dar um jeito, se é que eles vão fazer isso, né? De repente a WWE tira o Sami Zayn do SummerSlam para aumentar a fúria do público com a WWE e fazer ele tornar face de novo. Só que assim, na minha cabeça não faz muito sentido, né? Acabaram de tornar ele heel, tá um personagem interessante, e aí vão tornar ele face de novo? Tá um negócio meio engraçado essa história do Sami Zayn, tá? Mas na minha cabeça, a única lógica que haveria aqui seria a WWE dar uma nova chance ao Sami, já que ele acabou sendo, ele tendo um dano colateral por conta da treta do Gunther com o Nick Aldis, né? Então o que a WWE poderia fazer seria fazer nas próximas 2 semanas o Sami Zayn enfrentar ou o Cody Rhodes ou o CM Punk no X1. E se o Sami Zayn vencesse a luta, ele ganharia a chance de entrar nessa luta e ela se tornaria uma triple threat, que é o justo, tá? A gente voltaria, a gente teria uma triple threat aonde o Corey e o Punk poderiam resolver a situação e o Sami Zayn, que foi o último campeão e não teve a revanche, poderia entrar na luta. Vamos aguardar, mas eu tô achando que isso não, assim, é algo muito remoto, tá? É o meu wishful thinking, né? O meu desejo mental querendo que isso aconteça. Eu sinceramente acho que não vai acontecer. Eu acho que a WWE vai ter que inventar uma outra história pro Sami. E a gente não tem ideia que história seria essa, tá? Vamos aguardar. A WWE tem mais 2 SmackDowns antes do SummerSlam. O dessa semana agora e o próximo que já vai ser na véspera do SummerSlam, para poder decidir o que vão fazer com o Sami. Eles também podem fazer alguma coisa já hoje. O WWE tá pouco se lixando para brand split, essa que é a verdade. Tem lutador do SmackDown que aparece no Raw, tem lutador do Raw que aparece no SmackDown. Vamos continuar vendo, vamos ver o que a WWE vai fazer com o Sami aí, porque a situação para ele tá feia. Agora vamos falar sobre lutadores e lutadoras da WWE que podem estar voltando, né? A primeira delas é a Nikki Bella. Temos mais informações da Nikki Bella. Nikki, que segundo a WrestleVote estaria prestes a voltar aos rings. Ela está com o nome dela sendo discutido pelo criativo nas últimas semanas e isso é a primeira vez que ocorre desde a WrestleMania. Tá? Isso é importante a gente notar, por quê? Porque o lutador ele precisa, né, ter o seu criativo construído ali e tudo mais. Então, quando você tem uma situação dessas em que a, a lutadora tá longe e tudo mais, quando o nome da pessoa começa a aparecer no criativo, é um sinal de que a companhia já está começando a pensar em que rivalidades que vai colocar ela, o que vão fazer com ela na televisão e tudo mais. Então, Bella Army, fiquem felizes, Nikki Bella tá voltando, lembrando que a Paige e a Brie perderam o título de duplas para Fatal Influence nesse último Saturday Night Main Event, e isso abre as portas para que a Nikki Bella apareça e inicie uma rivalidade com a Paige pela posse da Brie Bella, tá? Então, pode ser que aconteça aí um triângulo nessa situação e aí a gente vai ver o desenrolar dessa história aí. Agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu também na Fanatics Fest, porque nós tivemos coisas relacionadas ao Tom Brady, né? Tom Brady que aqui no Brasil ele não é tão conhecido, lá nos Estados Unidos ele é conhecido como talvez o melhor e maior jogador de futebol americano de todos os tempos, ele que foi o quarterback do New England Patriots, levou o time a 9 Super Bowls, ganhou 7, perdeu 2. Ele é o maior vencedor de Super Bowls da história da NFL. E ele estava dando uma entrevista para o Cody Rhodes no podcast do Cody e ele disse que gostaria de fazer uma luta na WWE, que ele entende que ele teria o físico para isso, né? E pediu, olha, eu só estou esperando o convite, Nick Khan, se você quiser me chamar, pode chamar, a gente faz alguma coisa. Pois bem, no dia seguinte, meio que começaram a dar entendendo o que pode acontecer nessa história. Porque o Tom Brady e o Logan Paul começaram a discutir e no meio da discussão, me perdoem a imagem, foi a melhor que eu consegui, o Tom Brady deu um tapão na cara do Logan Paul, tá? Então, assim, o Logan Paul não vendeu, foi um tapa-vera, tá? Foi um tapa-vera no sentido de que pegou. Não é no sentido de que o Tom Brady perdeu a paciência e deu na cara do Logan Paul, não é isso. Tá? Foi claramente roteirizado. O Logan Paul claramente chegou pro Tom Brady e falou: manda o melhor que você consegue. O Tom Brady mandou um tapa legítimo na cara do Logan. O Logan quase não vendeu, ele ficou em pé.
e ficou discutindo ali com o Tom, mas ele não fez nada. Claro que ele não vai fazer nada com um cara que é bilionário, né? Não é maluco. Mas foi um sinal de que talvez a gente tenha uma situaçãozinha aí no futuro entre esses dois. Tá? Tom Brady, que não é o melhor dos atletas nesse planeta, mas também não é nenhum pé rapado, não é nenhum Jelly Roll da vida, tá? Então vamos continuar aguardando para ver aí se a WWE vai aprontar e botar outra celebridade aí nos ringues. Agora vamos falar de Mike Santana. Mike Santana, que ex-campeão da TNA, contrato dele tá para vencer e ele deve ir para a WWE. E segundo a WrestleVotes, a estreia do Mike Santana deve acontecer no final do verão. Nos Estados Unidos, o final de verão é no mês de setembro, né? E as fontes disseram que ele formou relacionamentos fortes em sua passagem na NXT e a imagem dele já foi retirada do site da TNA, o que indica que realmente o Mike está de saída e ele deve vir para a WWE. Não se sabe ainda se ele vai para a NXT ou se ele vai para o main roster. Eu acho que ele vai para a NXT e vai passar um tempo lá, tá? Porque ele não é um nome muito conhecido do main roster. Jogar ele no main roster hoje é problemático. O Joe Hendry, por exemplo, era mais conhecido que o Mike Santana, por conta da música viral dele. E ele passou um tempo na NXT antes de ir para o main roster, tá? Então, eu acho que esse também vai ser o caminho do Mike Santana. Mike, que é um lutador já com uma rodagem, é experiente. Ele fez a carreira inteira dele na TNA, mas ele não é tão velho assim, ele tem 30 e poucos anos, né? Porque ele começou muito novo na TNA, né? Ele começou, sei lá, com 18, 19 anos na TNA. Porque a galera que é fã da TNA lembra dele lá de trás, quando ele fazia dupla com o Homicide, né? Então, assim, ele já tem uma longa estrada, mas ele não é velho, né? Então vamos aguardar. Ele tem aí bastante a contribuir. Vamos ver como é que vai ser a participação dele aí na WWE. Também temos uma informação curiosa sobre o Little Yachty, tá? Lá na Fanatics Fest, o Trick Williams deu a entender que o Little Yachty pode estar em breve se disponibilizando para lutar na companhia. Tá, e assim, nós estamos falando de uma companhia que botou o Jelly Roll, o iShow Speed e o Pat McAfee para lutar, por que não botaria o Little Yachty, né? Estão pensando em botar o Tom Brady, por que não botaria o Little Yachty? Pois bem, segundo o Trick Williams, em entrevista na Fanatics Fest desse final de semana, o Little Yachty é um fã do produto, ama mais o produto do que muita gente da companhia, né? Muito fã, então ele é realmente apaixonado pelo produto da WWE, e ele estaria treinando para participar de uma luta nos rings. E aí o Trick falou que talvez tivessem algumas lutas de duplas entre eles em breve, no cenário futuro da WWE. Isso é interessante porque, cara, o Little Yachty, ele não é dos caras mais altos, né? E é um cara meio franzino. Então, assim, para fazer alguém casar a luta com ele vai ser meio esquisito, né? O Carmelo Reis, ele é um cara mais baixo, mas ele é mais troncudo. Então, tem ali uma diferença clara de tamanho dele para o Little Yachty. Vamos ver o que a WWE vai aprontar. Realmente eu acho que luta de simples, acho difícil o Little Yachty fazer. Mas a gente já viu o Jelly Roll enfrentando o Kit Wilson, né? Então já não duvido de mais nada. Aliás, falando de Kit Wilson, tem reporte de gente falando que o Kit Wilson pode estar na corda bamba da WWE, tá? Teve um reporte da Sport Kida, eu nem ia trazer esse reporte, mas eu vou até trazer aqui, falando de pessoas dos bastidores que estão chateadas, com lutadores que foram cortados da WWE, com o New Day e o Sheamus. E aí eles estavam falando da situação do Kit Wilson, que teve um push inicial muito bom, o público gostou da música, mas que já nerfaram ele, e ele é um zumbi do Danhausen hoje, né? E aí tem muita gente falando que é possível que o Kit Wilson entre na foice em breve. E realmente o Kit já não apareceu nesse último SmackDown, então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer aí com ele, mas pode ser que o Kit Wilson esteja levando a foice aí em breve, ou seja, a WWE mandando embora lutadores para poder botar Little Yachty e Tom Brady para lutar. Às vezes fica difícil de defender a WWE mesmo, né? Agora vamos falar sobre o SummerSlam, né? O SummerSlam que, cara, ainda tá dando pano pra manga esse SummerSlam, viu? A WWE, ela tá com um problema seríssimo nas mãos, porque ela não tá conseguindo empurrar ingresso
pro SummerSlam, tá? O estádio do Minnesota Vikings, ele tem capacidade para 70 mil lugares, tá? É muita gente. E eu não tô nem considerando os ingressos no piso, né, da arena. É claro que com o stage, né, que tomando uma boa parte do ginásio, vai compensar com a galera que fica ali no chão, né, fica na pista. Só que, cara, a WWE até semana passada só tinha vendido cerca de 22, 23 mil ingressos para cada dia. O que é ridículo, né? Um estádio de 70 mil, você vender 22, 23 mil ingressos, é papo de acontecer o que aconteceu, acho que no SummerSlam de 2022, quando a WWE mandou o SummerSlam no estádio do Tennessee Titans e foi um fiasco. Eles botaram, acho que 30 mil, o estádio estava todo coberto no lado da câmera, foi um negócio horrível, tá? E aí, cara, muita gente estava se especulando que a WWE ia baixar o valor dos ingressos para poder facilitar a entrada das pessoas. E essa informação foi confirmada. Nesse fim de semana começou uma venda de ingressos de tempo limitado nos anéis superiores. Comprei ingressos na faixa de US$ 25, tá? Então, US$ 25 já passa a ser um ingresso muito mais acessível. Então, fica naquela situação de que, cara, você quer ir no evento, você quer assistir o evento, nós vamos facilitar a sua entrada, para pelo menos garantir que os anéis superiores encham. Eles garantindo que os anéis superiores vão encher, aí eles vão começar a baixar os ingressos dos anéis inferiores. Se não conseguirem, provavelmente vão pegar a galera de lá de cima e vão descer. Então, a verdade é que esse é o momento ideal para quem mora aí nos Estados Unidos ou quem está pensando em ir para o SummerSlam, de comprar esses ingressos lá em cima, porque a chance de descerem com todo mundo depois e você por US$ 25 conseguir um ingresso muito bom na arena é gigantesca. Além disso, daqui a pouco eles vão começar a fazer também a venda de ingressos de 2 por 1, aonde, por exemplo, pelo valor do ingresso de US$ 250, em vez de você comprar um lugar, você compra dois. Você comprar um por 250, compra o segundo de graça. Então, na verdade, efetivamente sairia por 125. US$ 125 no nível do ringue ali no primeiro anel é uma pechincha no SummerSlam, tá? Então, a galera vai ter que aguardar para ver, mas parece que a WWE vai jogar o valor dos ingressos no chão para não ter um fiasco de público, tá? Mas notem que a gente só vai ter uma ideia da quantidade de ingressos que vão ser vendidos um pouco mais para frente, tá? E o SummerSlam é daqui a 2 semanas. Então, ou a WWE joga esses ingressos no chão rápido, ou eles vão ter um fiasco de audiência nas mãos. E isso vai pegar muito mal para a companhia. Ainda mais considerando que a AEW vai mandar o seu principal show lá em Wembley, e pro show deles em Wembley eles já venderam 30 mil ingressos. Então, assim, o contraste de público de um show de SummerSlam, que é o segundo principal da WWE, com o All-In, que é o principal da AEW, e considerando que com o ingresso a US$ 25, agora os ingressos da AEW do All-In estão mais caros, isso pode pegar muito mal, ficar muito feio para a WWE e de repente levar a WWE a ter um choque de realidade que eles precisam mudar as coisas lá para ontem. Agora vamos falar de uma situação que aconteceu na Fanatics Fest, no Saturday Night Main Event, que pegou mal aí para um famoso streamer, que é um cara chamado Neon. Ele estava fazendo um streaming nos bastidores ali da companhia. Eu acredito que foi nos bastidores do Saturday Night Main Event. E aí, cara, ele deu de cara com esse cidadão aí, ó. Esse cara aí da direita. Vocês sabem que esse cidadão aí, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Penta, tá? Ele conseguiu a proeza de fazer a besteira de filmar o Penta sem máscara. Pois é. O Penta ele já tava com o rosto ali pintado, né? E já tava com a lente pra botar a máscara, só que ele tava andando sem a máscara, porque, cara, ninguém merece nos bastidores você ficar andando de máscara, né? Pelo amor de Deus. Só que o Neon ele deu esse mole e ele não pôde apagar o vídeo porque ele tava fazendo um stream ao vivo, ele tava fazendo uma live, ele não tava gravando conteúdo. O Penta chegou e falou, cara, tu não pode filmar aqui não, eu uso máscara. E aí o Neon fez uma cara, né? Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz. Isso deu uma treta generalizada, depois ele foi pro lugar dele, sentando ali na beira do ringue, no Saturday Night Main Event. Ele setou uma live para poder filmar ele durante o show. Aparentemente ele teria uma autorização para fazer isso vindo do Paul Heyman, não sei por
que autorização Paul Heyman daria para ele fazer isso. A segurança veio e falou, cara, tu não pode fazer live aqui, a sua autorização de filmagem foi revogada, então é o seguinte, se você quiser continuar aqui, você tira o equipamento. Né? Ele botou até tripézinho e tal. Eu falei, pô, quem dera eu pudesse fazer isso. Se a WWE me permitir fazer isso, botar um tripézinho pra filmar a minha reação, cara, eu vou fazer mutirão aqui no canal pra poder pagar a viagem pra lá, porque seria maneiríssimo se eu pudesse fazer isso, né? O cara conseguiu, não sei como. Talvez eu tenha que acionar alguns contatos aí. Mas enfim, ele teve a possibilidade dele filmar revogada. Quando foi no dia seguinte na Fanatics Fest, expulsaram ele. Tá? Simplesmente expulsaram ele do evento, dizendo que ele era persona não grata ali, pelo que ele fez. Ele também, durante o show no Saturday Night Main Event, o Dominic Mysterio levantou o dedo médio para ele. Claramente a informação chegou no ouvido do rei dos luteadores, né? E aí sabe como é, né? O rei dos luteadores tem que proteger os seus luteadores, né? Então, esse cara aí agora, pelo visto, não vai ter mais chance de aparecer aí em shows da WWE. Então, se você tinha curiosidade aí de ver o rosto do Penta, tá aí. Esse aí é o nosso queridíssimo campeão intercontinental. Falando de ex-campeões intercontinentais, temos um informe sobre a saída do Sheamus da WWE. Da segunda Fightful Select, o Sheamus terá o seu contrato encerrado no dia 1º de outubro. E eles não sabem se ele vai ter a cláusula de 90 dias de no compete ativada, tá? Considerando que ele está um tempo fora da televisão. Tem que ver como é que funciona esse contrato aí. Se ele tiver essa cláusula acionada, ele poderia se tornar agente livre no dia 1º de janeiro de 2027. Seria o momento em que ele poderia assinar com a AEW. Então, pode ser que seja um presente de ano novo aí para os fãs da AEW ter o Sheamus participando aí. Lembrando que ninguém sabe se ele vai poder carregar o nome para a AEW, mas ele já lutava no cenário independente antes da WWE como Sheamus O'Shaughnessy, tá? E aí, quando ele foi para a WWE, ele chegou a lutar como Sheamus O'Shaughnessy na FCW. Quando ele subiu para o main roster, o Vince McMahon, naquela ansiedade dele de tirar nomes compostos de lutadores, passou a chamar o Sheamus apenas pelo seu primeiro nome. Outros lutadores tiveram essa situação. O Adrian Neville era chamado de Neville, né? O Antônio Cesaro passou a ser chamado de Cesaro. O Alexander Rusev passou a ser chamado apenas de Rusev e coisas do tipo, tá? Então, vamos continuar vendo aí qual vai ser o destino do Sheamus em 2027. Lembrando que tem mais gente para estrear lá, né? O New Day deve estar estreando em breve. A Bayley, tem muita gente especulando de que ela pode ir também para a AEW, lutar como Davina Rose. Então vamos ver aí, talvez a gente tenha uma enxurrada de talentos da WWE na AEW em 2027. E aí eu quero saber de você que é fã da AEW, se é que ainda tem algum aqui no canal, né? Coloca aqui nos comentários se você tá gostando dessa história, dessa montoeira de lutador da WWE indo parar na AEW e tirando espaço da galera que já tá lá e que tá lutando há mais tempo. Eu quero saber a opinião de vocês. Uma última notícia é o Roman Reigns, que numa entrevista na Fanatics Fest disse o seu cronograma para se aposentar. Ele disse que ele ainda está no topo da sua carreira, que ele está no prime da sua carreira, que ele ainda tem alguns anos de trabalho. E aí ele falou 2 a 3 anos. Tá? Ele citou exatamente a couple of years or 3. Então isso significa que o Roman Reigns ele já meio que colocou um prazo de validade. Lembrando que o Roman já é bem sucedido em Hollywood, não tanto como um The Rock, como um John Cena da vida, mas ele já está começando a ter uma carreira pesada, parruda em Hollywood. Então, para ele chegar e ele chegou a falar o seguinte: eu não sei quanto tempo mais, vai depender do schedule, vai depender da agenda, né? Ou seja, já dando a entender que ele vai continuar sendo um ausente. Vamos continuar aguardando para ver, mas tudo aponta que o Roman ainda vai ter um tempinho aí. Lembrando que ele é novo, tá? Ele só tem 40 anos. Comparado com o Punk, que tem 47, né? Se o pessoal é hater do Roman, vai ter o cara ainda um tempo aí na companhia, tá? Eu, particularmente, eu não me importo, não. Eu acho que o Roman, ultimamente, tem tido lutas muito boas e ele consegue acrescentar muito pro show. Eu só gostaria de ver ele mais vezes no show, em vez de ele ficar aparecendo por 2 meses e depois ficar 4 meses ausente, a gente ficar 2, 3 vezes por ano vibrando com o retorno dele, né? Se ele tivesse ali mais tempo, lutando, defendendo o título, perdendo o título, nada de reinados de 4 anos, ficando 2 meses ausente, pelo amor de Deus.
Para terminar, vamos falar da prévia do Monday Night Raw desta segunda-feira. Nós teremos hoje o Seth Rollins abrindo o show para tirar algo do peito. Provavelmente ele vai falar sobre o Roman Reigns. Também teremos Chad Gable vindo falar sobre o Campeonato Intercontinental, ele que vai lutar contra o Penta no SummerSlam. E já temos confirmado uma luta entre LA Knight e Jacob Fatu. Nós teremos esses eventos já confirmados. O Adam Pearce veio às mídias sociais para falar sobre isso. Certamente teremos outras coisas rolando. Talvez hoje, ao longo do dia, saia alguma informação sobre luta, segmento que vai acontecer no show, mas ainda nós não temos essas informações, tá? Então, vamos continuar aguardando para ver o que vai rolar, mas parece que vai ser aquele Monday Night Raw de continuidade de histórias. Lembrando que o SummerSlam até agora deve ter umas 7 lutas só marcadas. Eles ainda precisam marcar pelo menos mais 7. Então eu acredito que algumas dessas lutas devem sair do show de hoje, tá? Porque tem o Monday Night Raw de hoje e o da semana que vem, para poder fechar o card do SummerSlam, tá bom? Bom, galera, muito obrigado a todos pela sua audiência, muito obrigado a todos pelo seu carinho e pelo seu apoio. Vocês devem ter visto que a gente não fez o Sincerão da galera hoje, né? Eu tinha falado que eu ia fazer o Sincerão hoje, não fiz. Por quê? Porque eu viajei ontem, eu fui para casa do meu sogro, eu tirei um dia para descansar, tava precisando tirar um dia para descansar, torci muito com a minha família, lá a família da minha esposa, né? A nossa família, lá em Araruama. Torcemos muito pela Espanha, né? Vibramos, ficamos felizes, todo mundo torcendo, vibrando como se fosse um gol do Brasil. E aí, cara, não tive tempo de fazer o Sincerão, tá? E aí, é aquele negócio, eu prefiro fazer um negócio bom, em vez de fazer um negócio porcaria, tá? Por mais que vocês saibam que os nossos vídeos aqui no canal, eles não têm edição, justamente pra gente poder ganhar tempo, produzir conteúdo em quantidade com qualidade também, né? Mas sem aquelas coisas explodindo na tela e tal. Não tem tempo para isso. Então, eu decidi fazer o seguinte. A gente vai ter o Monday Night Raw hoje, então a gente vai ter mais questões que vão ser colocadas nesse show. Na quarta-feira, ou na quinta, se eu não conseguir na quarta, porque vai ser bastante coisa, eu vou fazer um mega sincerão, tá? Provavelmente vai ser o maior sincerão da história do nosso canal. E aí eu vou pegar os 3 shows, eu vou pegar o SmackDown, eu vou pegar o Saturday Night Main Event, eu vou pegar o Monday Night Raw. Então, eu ainda não fiz o script, tá? Eu vou começar a fazer o script hoje, porque vai ser muito grande. Então, se você ainda quer ter a chance de tentar participar do Sincerão, bote seus comentários nos vídeos de resumo desses shows, tá? E lembrando como é que é o esquema. Uma frase, um tópico por comentário, tá? Nada de fazer um grande resumo, botar 4, 5 comentários ali, que eu não vou botar esse comentário no Sincerão, tá? E procurem tópicos que foram pouco explorados. Se vocês quiserem ter chance de aparecer no vídeo, procurem tópicos que foram pouco explorados, porque isso me facilita, né? Não adianta nada eu ter 200 comentários, sendo 190 sobre CM Punk e Cody Rhodes e 10 sobre os outros assuntos, porque aí, cara, não vai ter conteúdo. Agora, se eu tiver vários comentários sobre a Fatal Influence, vários comentários sobre Trick Williams, vários comentários sobre Danhausen e J.D. McDonough, sobre Lyra Valkyria Cracuda, sobre o Sami Zayn fora do SummerSlam, eu consigo espalhar esses comentários e aí vocês têm mais chances de aparecer, beleza? Muito obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, pelo entusiasmo com o nosso canal. A gente desde já agradece a todos vocês. Hoje à noite nós teremos live aqui no canal, 8h30 da noite, e eu quero todos vocês aqui conosco. Nós queremos continuar tendo a maior live do Brasil e eu conto com vocês para isso. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal, deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até 8h30 da noite na nossa live do Monday Night Raw.